As manhãs em minha casa sempre começam do mesmo jeito. O relógio antigo da sala bate 6 badaladas e eu acordo um minuto depois. Esse hábito, desenvolvido ao longo de décadas, ainda se mantém agora que tenho 68 anos. Fielding me chamava de seu cronômetro vivo. A precisão é a cortesia dos reis e a dignidade de Ivone Lovain, costumava dizer, sorrindo com os cantos dos lábios. Estendo a mão para a metade vazia da cama. 10 anos se passaram, e minha mão ainda busca o calor do seu corpo pela manhã. O travesseiro há muito perdeu o cheiro da sua loção pós-barba. Mas, às vezes, acho que sinto o aroma fraco e fantasmagórico de cedro e bergamota. 10 anos são muito tempo ou pouco tempo? Para a tristeza, é uma eternidade, para a memória, um momento. A mansão vitoriana na Avenida Elwood, em Neapville, é grande demais para uma mulher solteira. 5 quartos, 3 banheiros, uma biblioteca, um escritório, uma cozinha espaçosa onde Fielding e eu adorávamos preparar almoços de domingo para os amigos. Agora, esses cômodos estão vazios a maior parte do tempo. Apenas a biblioteca e o quarto mantêm a vida. O resto da casa parece ter entrado em hibernação, aguardando o retorno de um dono que nunca mais voltará. Fielding Lovain não era apenas um arquiteto. Ele era um artista do espaço. Transformava edifícios com a mesma facilidade com que outros trocam papel de parede. Seus projetos eram valorizados por sua atmosfera especial, indescritível em palavras. A arquitetura é música congelada, ele gostava de dizer, citando Goethe. E nossa casa era sua melhor obra. Visto meu hobby e vou para a cozinha. Preparo o chá, um Darjeeling forte como sempre. Fielding preferia café, mas eu nunca fui fã de café. É engraçado como os casamentos mantêm essas pequenas diferenças. Moramos juntos por 42 anos, mas nunca mudamos a opinião um do outro sobre as bebidas matinais. Do lado de fora da janela, Neapville está despertando. Casas impecáveis, gramados bem cuidados. A cidade sempre pareceu o cenário perfeito para o sonho americano. Nos mudamos para cá em 1998, quando Fielding foi convidado para projetar o novo prédio do Northwestern College. Planejávamos ficar por alguns anos, mas a cidade nos acolheu, tornou-se nosso lar. Um telefonema interrompe o silêncio da manhã. O nome do meu filho aparece na tela, Baxter. Hesito por alguns segundos antes de atender. É estranho que ele esteja ligando tão cedo. Bom dia, mãe. Sua voz soa mais animada do que o normal. Espero não ter te acordado. Você sabe que eu acordo às 6, respondo. Aconteceu alguma coisa? Nada demais. Só queria te lembrar que Rosamund e eu passaremos por aqui hoje à tarde por volta das 15 horas. Você não esqueceu? Não esqueci, embora deva admitir que gostaria de ter esquecido. Ultimamente, cada encontro com meu filho e minha nora se transformou em um confronto secreto. Claro que lembro, digo. Vou fazer sua torta de maçã favorita. Não se incomode, mãe, diz ele, com um tom condescendente. Rosamund acha que você deveria descansar mais. Na sua idade, você não deveria ficar horas a fio em frente ao fogão. Na minha idade, é uma frase que tem surgido cada vez mais em nossas conversas. É como se a aposentadoria tivesse me transformado em uma frágil estátua de porcelana, protegida da mais leve brisa. Estou bem, Baxter, e gosto de cozinhar. Como quiser, mãe. Até lá. Desligo o telefone e volto para o meu chá frio. Ver meu filho agora sempre me causa sentimentos contraditórios. Eu o amo. Ele é meu sangue, meu único filho. Mas, desde a morte de Fielding, algo mudou em nosso relacionamento. É como se o amortecedor que suavizava nossas personalidades tivesse desaparecido. Baxter sempre foi mais parecido comigo do que com o pai, a mesma obstinação beirando a teimosia, o mesmo desejo de controlar a situação. Fielding tinha um talento especial para apaziguar as coisas, encontrar soluções conciliatórias. Sem ele, meu filho e eu somos como dois ímãs idênticos se afastando um do outro. Estou tirando maçãs da geladeira para fazer torta. Ao contrário da opinião de Rosamund, não vou virar uma velha indefesa. Enquanto minhas mãos conseguirem segurar um rolo de massa e minha mente conseguir lembrar de receitas, farei tortas. Enquanto abro a massa, lembro-me das conversas que Fielding e eu tínhamos sobre o futuro.
Não éramos românticos e ingênuos. Ambos crescemos em famílias onde o dinheiro era um conflito constante. Os pais dele faliram durante a recessão dos anos 70 e nunca se recuperaram. Os meus estavam sempre discutindo sobre cada dólar gasto. Juramos que nosso casamento não seria arruinado por problemas financeiros. Yvonne, precisamos garantir nossa independência, aconteça o que acontecer, disse Fielding em nosso primeiro ano de casamento. E assim, partimos para a ação. Primeiro, pequenos investimentos em ações. Depois, o primeiro apartamento alugado. Quando seu escritório de arquitetura começou a gerar uma renda estável, partimos para investimentos mais sérios. Em 1993, viajamos a Veneza pela primeira vez. Fielding estava trabalhando na restauração de um palácio. Apaixonei-me pela cidade à primeira vista. Quando surgiu a oportunidade de comprar um pequeno apartamento no bairro de Dorsoduro, não hesitamos um minuto. 5 anos depois, compramos um segundo apartamento em Canaregio. Ambos os imóveis estavam registrados em meu nome. Nosso seguro italiano, brincou Fielding. Mas nós dois percebemos que não era apenas uma brincadeira. Esses apartamentos eram nosso campo de pouso de emergência, um refúgio contra qualquer tempestade. A conta na Suíça veio depois, quando os negócios de Fielding se expandiram para projetos internacionais. Mantém essas informações confidenciais, disse ele, entregando-me os documentos. Mesmo do Baxter, especialmente do Baxter. Não prestei muita atenção a essas palavras na época. Nosso filho ainda era um estudante apaixonado por economia e finanças. Que importância tinha se ele soubesse das nossas economias? Agora, percebo a sabedoria da previsão de Fielding. Ele sempre foi um juiz de caráter melhor do que eu. Ele via o que se escondia por trás da fachada de sorrisos e afabilidade. Talvez já tivesse notado traços em nosso filho que se manifestariam plenamente após sua morte. Às 15h15, a campainha toca. Baxter e Rosamund nunca chegam na hora. Esse pequeno detalhe sempre irritava Fielding. Pontualidade é respeito pelo tempo dos outros, ele costumava dizer. Nosso filho nunca aprendeu essa lição. Ao abrir a porta, Baxter se assemelha ao pai na aparência, o mesmo cabelo escuro com fios grisalhos nas têmporas, a mesma estatura alta e ombros largos. Mas a expressão em seu rosto é diferente, mais tensa, como se estivesse constantemente resolvendo um problema difícil. Rosamund é exatamente o seu oposto, miniatura, com cabelo loiro perfeitamente penteado e maquiagem impecável. Seu sorriso sempre parece ensaiado diante de um espelho, sem 1 milímetro de desvio, uma curva perfeita nos lábios, uma dose precisa de alegria. Mãe, você parece cansada, foram as primeiras palavras de Baxter em vez de um cumprimento. Dormiu bem? Olá, filho. Olá, Rosamund. Ignoro o comentário dele. Entre. A torta está pronta. Yvonne, você ficou no fogão o dia todo de novo? Rosamund tira o casaco de grife. Nós dissemos que não era necessário. É um prazer para mim, querida. Entramos na cozinha. Limpeza e ordem sempre foram meu orgulho. Rosamund olha ao redor com um olhar avaliador. Sei o que ela está pensando: design ultrapassado, eletrodomésticos antiquados. Na casa deles, a cozinha é como uma sala de cirurgia, cromada, de vidro, minimalista. Mãe, tem uma coisa importante que a gente queria falar com a senhora. Baxter se senta à mesa, recusando o chá oferecido. É sobre a casa. Aqui está. Eu estava esperando por essa conversa. As dicas têm se tornado cada vez mais transparentes nos últimos meses. Estou ouvindo, digo baixinho, servindo chá em xícaras de um conjunto que Fielding e eu compramos em Londres há 30 anos. Rosamund e eu achamos que esta casa é grande demais para você sozinha, diz Baxter em um discurso preparado. É preciso muito esforço e dinheiro para manter uma mansão como esta. Você está aposentado. Precisa pensar no futuro. Seu pai deixou o suficiente para eu ficar com a casa, digo. Estou confortável aqui. Mas é insustentável, mãe, interrompe Rosamund. Por que pagar para aquecer quartos vazios? Encontramos um ótimo apartamento em um novo complexo para idosos. Tem equipe médica, academia e piscina. Para idosos, repito, observando a frase.
Um asilo, em outras palavras. É um condomínio moderno. Rosamund torce o nariz levemente, como se estivesse comendo um limão azedo. Tem gente muito interessante da sua idade morando lá. Você vai poder socializar, fazer novas amizades. Tenho amigos. Cortei um pedaço de torta e coloquei no prato do Baxter. E não estou pronta para vender a casa onde morei a maior parte da minha vida. Ninguém está falando em vender, Baxter interrompe rapidamente, embora seja exatamente isso que ele esteja pensando. Você poderia alugar. Vai ser uma renda extra para você. E vou morar num condomínio moderno, termino por ele. Não, obrigada. Vou ficar aqui. Mãe, seja razoável, diz Baxter, com um tom de irritação na voz. Você tem 68 anos. Precisa pensar no futuro. Penso nisso todos os dias, respondo calmamente. E não pretendo me mudar. Yvonne, Rosamund continua na ofensiva, estamos preocupados com você. Na semana passada, você esqueceu nossa ligação. Anteontem, você não conseguia se lembrar do nome do carteiro, mesmo ele trabalhando aqui há 2 anos. Esses são sinais preocupantes. Olho para minha nora, tentando descobrir se ela realmente acredita no que diz ou se está apenas usando um argumento conveniente. Esquecimento é uma acusação conveniente. Qualquer deslize pode ser atribuído à idade e ao início da demência. Não me lembro do nome do carteiro porque não estou interessada nele, Rosamund, respondo. E sua ligação me escapou porque eu tinha uma reunião do Clube do Livro naquele dia que se atrasou. Isso se chama priorização, não demência senil. Baxter suspira, trocando um olhar com a esposa. Vejo naquele olhar uma mensagem silenciosa, ela está ficando difícil. Vamos ter que fazer as coisas de forma diferente. Tá bom, mãe. Não vamos falar disso agora. Ele muda de tática de repente. Como está o seu jardim? As rosas já estão florindo? Essa mudança abrupta da pressão para a conversa fiada é outro sinal preocupante. Eles não recuaram. Estão apenas dando uma pausa. Vão procurar outras abordagens, outros argumentos. O resto da visita transcorre em tensa polidez. Conversamos sobre o tempo, sobre a nova exposição na galeria onde Rosamund trabalha, sobre o sucesso escolar dos netos. A torta permanece quase intocada. Rosamund observa sua silhueta, e Baxter já almoçou. Quando eles finalmente vão embora, fica um bom tempo parado na janela, observando o SUV prateado dele sair da garagem. O que Fielding diria ao ver no que nosso filho se tornou? Um analista financeiro que sempre reclama de não ter dinheiro suficiente, mas troca de carro a cada 2 anos. Um homem que vê a própria mãe como um fardo e uma possível herança. Entro no escritório de Fielding, o único cômodo que não reformei desde a sua morte. Tudo ali está igual ao dia em que ele partiu, a escrivaninha com as plantas, as estantes, a velha cadeira de couro. Abro a gaveta secreta da escrivaninha onde estão guardados os documentos dos apartamentos venezianos e as informações da conta suíça. Tudo está em ordem. Tudo está no lugar. Você tinha razão, querida, digo para o vazio da sala. A independência deveria ter sido garantida. Obrigada por insistir. Naquela noite, ligo para Peredmunds, minha amiga mais antiga e a única pessoa, além de Fielding, que sabe sobre meus bens no exterior. Conheci-a na faculdade e ela é uma amiga leal há décadas. Eles voltaram, digo sem rodeios. Eles insinuaram que o asilo era outra vez? Pearl sempre entende a questão imediatamente. Um complexo residencial de última geração para idosos, esclareço sarcasticamente. Imagine, a Rosamund já me reservou um apartamento lá. Isso é muito atencioso. Eles não vão recuar, Yvonne, diz Pearl com voz preocupada. A mansão vitoriana no centro de Neapville é uma propriedade grande demais. Eu sei, suspiro. Mas também não vou recuar. Talvez devêssemos contar a eles, sugere Pearl, cautelosamente. Sobre Veneza, sobre a conta. Isso esfriaria o apetite deles. Não, respondo com firmeza. Fielding escondeu essa informação do Baxter por um motivo. Se soubessem do dinheiro, isso só aumentaria a pressão. Eles vão querer tudo, não só a casa. Conversamos com Pearl por um bom tempo.
Ela é a única pessoa com quem consigo ser completamente honesta. Mesmo com Fielding, nos últimos anos de sua vida, nem sempre compartilhei meus medos e dúvidas, com medo de magoar seu coração frágil. Antes de ir para a cama, ando pelos cômodos da casa novamente, verificando as janelas e portas, um hábito de quando Fielding e eu estávamos aqui sozinhos. No quarto vazio do meu filho, agora um quarto de hóspedes, paro diante de uma foto do pequeno Baxter e seu pai. Eles estão empinando uma pipa no parque. Fielding ri. Baxter o olha com adoração. Quando e por que essa adoração se transformou em um cálculo frio? O que deu errado em nossa família? Perguntas sem resposta. Deitada na cama, penso em como Fielding e eu planejamos envelhecer nesta casa, cercados por uma família amorosa. Agora, em vez do aconchego familiar, é uma guerra fria por metragem quadrada e herança. Não vou desistir sem lutar. Se Baxter e Rosamund acham que estão lidando com uma senhora idosa indefesa, terão uma grande decepção. Tenho recursos que eles nem sabem que existem e estou pronta para usá-los quando chegar a hora. Era uma manhã surpreendentemente quente de abril. Eu estava tomando café na varanda, observando um casal de tordos fazendo ninho em uma velha macieira. Fielding havia plantado aquela árvore em nosso primeiro ano em Nepville. Uma casa sem pomar não é uma casa, apenas um prédio, ele costumava dizer. A macieira sobreviveu a 3 furacões e a um inverno rigoroso, quando a temperatura caiu para menos 30 graus Celsius. Uma criatura robusta, como eu. A campainha tocou, me pegando de surpresa. Eu não esperava visitas, e entregadores costumam deixar encomendas na varanda. Quando abri a porta, vi Baxter, Rosamund e uma mulher desconhecida segurando uma pasta de couro. Mãe, bom dia, Baxter deu um sorriso um pouco largo demais. Espero que não estejamos muito cedo. Aqui é Helena Price. Ela gostaria de ver a casa. Um tour pela casa. Olhei de um rosto para o outro. Por quê? Senhora Holloway, o estranho estendeu a mão, sou corretor de imóveis da Premium Status. Seu filho me disse que a senhora está planejando uma venda e eu gostaria de avaliar o imóvel. Não apertei a mão estendida. Em vez disso, virei-me para Baxter. Não pretendo vender a casa. Quem lhe deu o direito de trazer corretores para cá? Mãe, a gente só queria saber o valor de mercado, Baxter tentou apaziguar a situação. Isso não te obriga a fazer nada. Eu sei o valor de mercado da minha casa, minha voz soou mais fria do que eu pretendia. E não preciso de alguém de fora para me ajudar a determiná-lo. Rosamund interveio com seu sorriso característico. Yvonne, querida, não leve para o lado pessoal. Só queríamos ajudar. Os preços dos imóveis em Nepville estão subindo, e sua casa pode valer muito mais do que você imagina agora. Não vou vender a casa, repeti lentamente, pronunciando cada palavra com clareza. Sinto muito, senhorita Price, mas a senhora desperdiçou seu tempo. O corretor olhou para Baxter, confuso. Ele evitou meu olhar. Eu entendo, disse Helena por fim. Peço desculpas pelo inconveniente. Se mudar de ideia, aqui está meu cartão. Peguei mecanicamente o retângulo de papelão, mas assim que o trio saiu da varanda, rasguei-o em pedacinhos. Naquela noite, Baxter ligou para se desculpar. Sua voz soava genuinamente arrependida, mas eu conhecia meu filho muito bem. Ele conseguia fingir qualquer emoção quando necessário para atingir um objetivo. Mãe, desculpe por termos entrado assim sem avisar. Helena estava na cidade de passagem, e pensei que seria uma boa oportunidade para uma avaliação profissional. Da próxima vez, por favor, combine essas visitas comigo, eu disse, tentando manter a calma. Não gosto de surpresas. Claro, mãe. Aliás, Rosamund e eu queríamos te convidar para jantar no sábado. Nada de especial, só uma noite em família. Eu disse que sim, mesmo com a minha voz interior me alertando para o perigo. Depois do incidente com o corretor de imóveis, fiquei ainda mais cautelosa com qualquer iniciativa do meu filho e da minha nora. O jantar correu relativamente bem, embora não sem alguns momentos desagradáveis. Rosamund tinha preparado um prato vegetariano sofisticado com gosto de papelão temperado com ervas. A casa deles, como sempre, estava impecavelmente limpa e esterilizada, como se não morassem nela, mas apenas a tivessem fotografado para um catálogo imobiliário.
O Baxter me mostrou um apartamento no Sunset Gardens hoje, disse Rosman casualmente enquanto passávamos para a sobremesa. É um novo centro para idosos. É lindo. Piscina, spa, atendimento médico 24 horas. Interessante, tomei um gole de vinho. Por que o Baxter estava olhando para este apartamento? Bem, mãe, meu filho corou levemente. Estamos pensando no futuro. No seu futuro. Estou planejando meu futuro, respondi. E isso não inclui me mudar para uma casa de repouso, como você quiser chamar. Yvonne, Rosman se inclinou levemente na minha direção. Não é uma casa de repouso. É um complexo de moradia assistida de luxo. Pessoas muito ricas moram lá. Quem tem mais de 70 anos? Terminei para ela. Obrigada, mas não. Mãe, o Baxter começou com uma discussão preparada. Sua casa precisa de manutenção constante. O telhado precisa de reparos. O sistema de aquecimento está obsoleto. Vai custar muito dinheiro. E a Sunset Gardens vai cuidar de tudo isso. Eu tenho condições de contratar trabalhadores para consertar o telhado, eu disse. E o aquecimento funciona bem. Fielding instalou um novo sistema há apenas 15 anos. 15 anos são uma eternidade para a tecnologia moderna, interveio Rosman. Existem sistemas muito mais eficientes agora. A conversa continuou assim por algum tempo. Rejeitei terminantemente todas as ofertas de mudança. Eles insistiram com polidez e insistência. Enquanto tomávamos café, Baxter mudou de assunto de repente. A propósito, mãe, estamos com um probleminha financeiro, disse-lhe casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. O mercado está instável e meus investimentos não estão rendendo os retornos que eu esperava. Desculpe, respondi com sinceridade. Apesar das nossas diferenças, eu estava preocupada com meu filho. O que posso fazer para ajudar? Ah, nada demais, disse-lhe com um aceno de mão. Só queria que você soubesse que talvez tenhamos que adiar nossa viagem para a Europa neste verão. Rosman está chateada. Ela estava tão animada para mostrar a Itália para as crianças. Itália? Senti meus músculos das costas ficarem tensos. Que parte da Itália você planejava visitar? Veneza, Florença, Roma? Rosman respondeu com um olhar de desejo. Um itinerário clássico. Mas agora, acho que terei que esperar. A menos que. Ela não terminou a frase, mas havia um a menos que você nos ajude com dinheiro a não dito. Talvez eu possa ajudar um pouco, eu disse, embora não tivesse intenção de fazê-lo. Conversamos sobre isso depois, Baxter. Ele assentiu, com um brilho de satisfação nos olhos. O plano tinha dado certo. Mamãe estava compreensiva e disposta a desembolsar o dinheiro. Se ele soubesse o quão transparentes suas manipulações eram para mim. Na semana seguinte, as táticas dele se tornaram ainda mais agressivas. Rosamund estava na minha casa com uma mulher que ela apresentou como organizadora espacial. Yvonne, está a Olivia. Ela ajuda as pessoas a se livrarem da bagunça e a criarem um interior mais funcional, Rosman disse animadamente enquanto eu estava na porta, bloqueando a entrada delas. Achei que você poderia precisar da ajuda dela. Há tantas antiguidades. Ela disse a palavra antiguidades como se estivesse falando de lixo. Obrigada, Rosamund, mas estou bastante satisfeita com minhas antiguidades, enfatizei a última palavra. E não preciso dos serviços de um organizador de espaço. Olivia, uma mulher profissional e serena na casa dos 40 anos, estava claramente desconfortável. Senhora Olovai, entendo a sua preocupação. Muitos dos meus clientes ficam inicialmente receosos com a ideia de abrir mão de coisas com as quais estão acostumados, disse ela suavemente, como se estivesse falando com uma criança. Mas depois se sentem tão aliviados. Imagine como será mais fácil cuidar da casa sem todos esses objetos. Olivia, olhei-a diretamente nos olhos. Estes objetos são a minha vida. As pinturas que meu marido e eu colecionamos ao longo dos anos. Os livros que lemos juntos. Lembranças das nossas viagens. Não vou transformar minha casa em um espaço estéril para satisfazer a ideia de design moderno de outra pessoa. Rosamund franziu os lábios.
Olivia murmurou um pedido de desculpas e elas foram embora. Fechei a porta e me encostei nela, sentindo meus joelhos tremerem. Esse cerco constante estava começando a me irritar. À noite, Baxter ligou, pedindo desculpas pela iniciativa da esposa. Sabe, Rosamund, mãe, disse ele, com a voz cansada. Ela só quer o melhor para você. Às vezes, ela exagera um pouco. Baxter, decidi ser direto. O que está acontecendo? Por que você está sempre tentando me fazer mudar de casa ou trocar de lugar? Não está acontecendo nada, mãe, ele soou quase convincente. Só estamos preocupados com você. Esta casa é grande demais. É preciso muita força para mantê-la. Tenho forças suficientes, respondi. E estou contratando ajudantes para o jardim e a limpeza geral. Está tudo sob controle. Claro, mãe, seu tom tornou-se condescendente. Pense nas nossas sugestões, ok? Sem pressa. Desliguei o telefone, sentindo uma inquietação crescente. A insistência deles parecia excessiva para a simples preocupação com uma mãe idosa. Havia algo mais por trás dessas tentativas. A resposta veio 3 dias depois, quando recebi uma carta de um banco veneziano. Normalmente, a correspondência da Itália chegava à caixa postal que eu havia alugado especialmente para esse fim. Mas, desta vez, por algum motivo, o banco enviou a carta para o meu endereço residencial. Eu estava abrindo o envelope com o logotipo do Banco de Ania quando a campainha tocou. Enfiei a carta no bolso do meu hobby e fui abrir a porta. Rosma estava parado na soleira da porta com uma cesta de frutas. Ivone, bom dia, disse ela com um sorriso. Eu estava passando por aqui e pensei em deixar algumas frutas frescas para você. São orgânicas, da feira livre. Obrigado, Rosma, peguei a cesta sem convidá-la para entrar. Isso é muito gentil da sua parte. Posso entrar um minuto? Ela já estava dando um passo à frente. Gostaria de uma xícara de chá. Foi um dia tão agitado. Era impossível recusar sem ser grosseira demais. Relutantemente, recuei, deixando minha cunhada entrar. Claro, entre na cozinha. Vou colocar a chaleira no fogo. Rosma me seguiu, com o olhar percorrendo rapidamente os cômodos como se estivesse fazendo um inventário. Sentou-se à mesa da cozinha e conversou casualmente sobre exposições e eventos beneficentes. Coloquei a chaleira no fogo e peguei as xícaras. Sua carta caiu, disse Rosman de repente, apontando para o chão. Virei-me e vi que o envelope de um banco veneziano havia de fato escorregado do bolso do meu hobby. Rosman já havia se abaixado para pegá-lo. Eu pego, eu disse rapidamente, apenas um segundo à frente dela, mas ela conseguia ver o logotipo e parte do endereço do remetente. Banco de Venezia. Suas sobrancelhas se ergueram em falsa surpresa. Você recebe cartas de um banco italiano, Ivone? É um anúncio, menti, guardando o envelope no bolso. Você sabe como os bancos estão promovendo seus serviços agressivamente hoje em dia, até internacionalmente. Rosman obviamente não acreditou em mim, mas não insistiu. Seu olhar, no entanto, tornou-se mais avaliativo. A propósito, Ivone, ela mudou de assunto. Você já pensou em atualizar seu testamento? Baxter está preocupado que os documentos possam estar desatualizados. Já se passaram 10 anos desde a morte de Fielding. É isso mesmo. O testamento, a herança, o dinheiro. Tudo se resumia a isso. Meu testamento está em perfeita ordem, Rosman, respondi, servindo o chá. Fielding havia se certificado de que todos os documentos legais haviam sido redigidos corretamente. Mas 10 anos é muito tempo, ela insistiu. As leis mudam. Talvez devêssemos consultar um novo advogado. Temos um grande amigo especialista em casos de herança. Obrigado pela preocupação, mas estou bastante satisfeito com minha advogada atual. Coloquei uma xícara de chá na frente dela. Limão? Rosman ficou por mais meia hora, mais ou menos, continuando a investigar minhas finanças e bens. Respondi evasivamente, tentando não demonstrar minha crescente irritação. Quando ela finalmente saiu, suspirei aliviada e tirei a carta do bolso.
Era uma notificação padrão sobre o status da minha conta e a necessidade de confirmar se minhas informações de contato estavam atualizadas. Não era nada de especial, mas o simples fato de Rosman ter visto o envelope me preocupou. E se ela contasse ao Baxter? E se eles começassem a investigar mais a fundo? Liguei para o banco e pedi que enviassem toda a correspondência exclusivamente para a caixa postal a partir de agora. Ou, melhor ainda, que mudassem para notificações eletrônicas. Então disquei o número da Pearl. Eles estão tramando alguma coisa, eu disse sem rodeios quando ela atendeu o telefone. Rosman viu uma carta do banco veneziano hoje. Pearl xingou, o que raramente acontecia com ela. Será que ela sabia o que era? Não tenho certeza, mas logo depois ela começou a falar sobre o testamento. Eu não gosto disso, Yvonne, disse Pearl com voz preocupada. Eles estão se esforçando demais para controlar suas finanças e seus bens. Isso vai além das preocupações familiares normais. Eu sei, suspirei. Baxter mencionou dificuldades financeiras outro dia. Disse que não tinha dinheiro para uma viagem à Europa, à Itália. Coincidência? Pearl parecia desconfiado. Acho que não. Acho que ele suspeita de alguma coisa. Talvez tenha encontrado alguns documentos antigos nas coisas de Fielding ou notado minhas viagens regulares a Veneza. Você precisa ter muito cuidado, disse Pearl. Se descobrirem sobre seus bens, a pressão só vai aumentar. Eu sei. Estou mudando as senhas de todas as minhas contas e revisando minhas configurações de privacidade. Fielding sempre disse que a paranoia é a melhor amiga do investidor. Pearl sorriu. Ele era um homem inteligente, o Fielding. Tudo bem, me mantenha informado e, se precisar de alguma coisa, me ligue a qualquer hora. Depois de conversar com Pearl, decidi investigar por conta própria. Baxter havia mencionado dificuldades financeiras, mas quão sérias eram? Ele sempre viveu em grande estilo, carros caros, férias em resorts exóticos, escola particular para os filhos. Mas será que ele estava mesmo em apuros ou seria só uma maneira de me fazer sentir pena dele? Abri meu laptop e comecei a procurar informações sobre a empresa onde Baxter trabalhava. As notícias foram decepcionantes. A empresa estava passando por um momento realmente ruim. Vários investimentos fracassados, saídas de grandes clientes e uma investigação da SEC. Talvez os problemas financeiros fossem reais. Mas isso não explicava a obsessão pela minha casa. Mesmo que eu a vendesse e desse todo o dinheiro para o Baxter, isso não resolveria os problemas dele para sempre. Havia algo mais em jogo. Lembrei-me de que Rosamund havia mencionado certa vez que sua galeria planejava abrir uma filial na Europa. Veneza seria o lugar perfeito, ela dissera na ocasião. Seria coincidência ou, de alguma forma, teriam descoberto sobre o meu apartamento? Um telefonema interrompeu meus devaneios. O número era desconhecido. Senhora Holloway, perguntou uma voz masculina. Aqui é o Dr. Richardson, da Clínica Evergreen. Seu filho marcou uma consulta para uma avaliação cognitiva. Gostaríamos de confirmar a consulta para a próxima terça-feira, às 10 horas. Senti o sangue subir à minha face de raiva. Dr. Richardson, minha voz soou calma. Meu filho não tem o direito de marcar uma consulta para mim sem o meu consentimento. Não comparecerei a esta sessão de aconselhamento e aconselho sua clínica a verificar se a pessoa que marca consultas para parentes idosos possui as credenciais adequadas. Sim, desculpe, Sra. Holloway, o médico estava claramente envergonhado. Não sabíamos. Seu filho disse que a senhora estava com problemas de memória e orientação. Meu filho está errado, retruquei. Bom dia, doutor. Desliguei o telefone, sentindo minhas mãos tremerem. Então, era até onde eles estavam dispostos a ir para tentar provar que eu era incompetente. Não era mais apenas pressão. Era uma ameaça. Liguei para Pearl novamente. O Baxter está tentando me encaminhar para um especialista em criptografia, eu disse assim que ela atendeu. Ele quer provar que tenho demência. Que canalha, Pearl não hesitou em dizer. Sinto muito, Yvonne, mas seu filho está passando dos limites. Eu sei, me senti estranhamente calmo depois do choque inicial, mas pelo menos agora sei com o que estou lidando. Não é apenas ganância ou preocupação com o meu bem-estar.
É uma tentativa de exercer controle sobre a minha propriedade. O que você vai fazer? Perguntou Pearl. Primeiro, vou falar com meu advogado. Vou garantir que toda a papelada esteja em ordem e que o Baxter não tenha acesso aos meus bens, mesmo que eu seja declarado incompetente. Depois vou me preparar para a batalha, porque parece que não há como evitar. Estou do seu lado, disse Pearl com firmeza. O que posso fazer para ajudar? Fique por perto, eu disse. E se alguma coisa acontecer comigo, você sabe onde estão todos os documentos e contatos. Você é a única pessoa em quem confio completamente. Depois da minha conversa com Pearl, fiquei sentado no escritório de Fielding por um longo tempo, olhando para a foto dele. O que ele faria no meu lugar? Como ele lidaria com o próprio filho tentando tirar-lhe a casa e a independência? Eu sabia a resposta. Fielding nunca recuava diante da adversidade. Ele era um homem gentil, mas com uma barra de ferro dentro de si. Nunca deixe o medo guiar suas decisões, ele costumava dizer, e eu não permitia. Tirei do cofre uma pasta com as escrituras do apartamento veneziano e as informações da conta na Suíça. Tudo estava em ordem. O título estava em meu nome. O testamento havia sido redigido para que Baxter não pudesse contestá-lo. Fielding havia pensado em tudo. Mas havia um problema que nem Fielding conseguia prever. Nosso filho poderia tentar me declarar incompetente. Nesse caso, todas as barreiras legais cairiam. Eu precisava de um plano. Abri meu laptop e comecei a pesquisar as leis sobre capacidade e tutela para idosos. Em seguida, compilei uma lista de médicos que poderiam dar uma opinião independente sobre meu estado mental. Por fim, escrevi um e-mail para meu advogado solicitando uma consulta de emergência. A guerra estava em curso, e eu estava pronto para lutar pelo meu lar, pela minha independência, pelo respeito que eu merecia. Baxter e Rosamund cometeram um erro grave ao me subestimar. Eles pensaram que estavam lidando com uma velha indefesa. Logo, perceberiam o quanto estavam errados. O convite para jantar chegou por e-mail. Baxter havia escolhido La Sorrento, um restaurante italiano no centro de Napville, um dos mais caros da cidade. Fielding e eu costumávamos ir lá para comemorar nossos aniversários de casamento, mas depois da morte dele, passei a evitar o lugar. Muitas lembranças. No texto do convite, Baxter mencionou uma importante conversa familiar e a necessidade de reconciliação. Ele colocou o adjetivo a família em itálico, o que me pareceu uma ênfase estranha. Rosma acrescentou um pós-fácil. Por favor, venha, Yvonne. Isso é muito importante para todos nós. Mostrei a carta para Pearl quando ela passou na minha casa mais tarde naquela noite. Parece uma armadilha, ela disse, me devolvendo o celular. Algo que eles estão tramando. Concordo, suspirei. Mas se eu disser não, eles vão usar isso como mais uma prova do meu distanciamento e comportamento estranho. É melhor eu ir ver o que eles estão aprontando. Cuidado, Pearl apertou minha mão. E lembre-se, você não precisa concordar com nada. Não assine nenhum documento, mesmo que pareça uma mera formalidade. Eu não nasci ontem, sorri. Fielding me ensinou a ler cada linha antes de assinar, especialmente se o documento estivesse sendo entregue a mim por um parente sorridente. No dia do jantar, prestei mais atenção à minha aparência do que o habitual. Escolhi um vestido azul marinho que realçava a cor dos meus olhos, um colar de pérolas que Fielding me dera no nosso 30º aniversário de casamento e brincos de safira prateados. Eu não queria parecer uma velha indefesa que se deixa intimidar a assinar qualquer coisa. O táxi parou em frente ao restaurante pontualmente às 19 horas. Baxter já estava me esperando na entrada, olhando nervosamente para o relógio. Mãe, você é tão precisa como sempre, ele beijou minha bochecha. Ele cheirava a colônia cara e um pouco de ansiedade. Você está linda. Obrigada, sorri, lembrando que era a segunda vez que ele olhava para o relógio em 30 segundos. Está tudo bem? Você parece tensa. Está tudo bem, ele respondeu rápido demais. Rosma já está lá dentro. Temos um escritório particular reservado. Um escritório particular? Interessante. Em circunstâncias normais, poderia ser explicado pelo desejo de conversar sem ouvidos curiosos, mas agora só me deixou mais desconfiado. Rosma nos recebeu com um sorriso impecável.
Ela usava um vestido creme que eu tinha certeza de que custava mais do que a pensão mensal média de um americano. Sentados ao lado dela estavam meus netos, Avery, de 11 anos, e Piper, de 9. A presença deles foi uma surpresa para mim. Vovó, a Piper pulou e me abraçou. Senti sua falta. Eu também senti sua falta, querida, retribuí o abraço, sentindo uma pontada na consciência. Eu realmente não tinha visto muito meus netos ultimamente, em parte por causa do relacionamento tenso com os pais deles, em parte porque Baxter e Rosma estavam sempre mantendo as crianças ocupadas com aulas extras. O jantar começou casualmente. Conversamos sobre a escola, os últimos filmes, os planos para o verão. As crianças falaram sobre seus sucessos. Avery tinha vencido a Olimpíada de Matemática da escola. Piper tinha ganhado o primeiro lugar em um concurso de desenho. Eu ouvia com interesse genuíno, orgulhoso de suas conquistas. Mas, aos poucos, comecei a notar algumas estranhezas. Baxter e Rosman trocaram olhares significativos. Rosman mexia nervosamente no guardanapo. Baxter começou a falar 2 vezes sobre o futuro da família, mas sempre se interrompeu. Quando a sobremesa chegou, tiramisu para as crianças e panna cotta para os adultos, Baxter de repente olhou para o relógio e anunciou: crianças, lembram que estávamos falando daquele filme especial no cinema? Começa em 20 minutos. Sua tia Glória está esperando vocês lá fora. Avery e Piper pareceram surpresos, mas não se importaram com a ida repentina ao cinema. Rosman rapidamente os ajudou a fazer as malas e, em 5 minutos, éramos apenas nós 3, eu, Baxter e sua esposa. Agora, disse Baxter quando a porta do escritório se fechou atrás das crianças, vamos falar de negócios. Que negócio? Perguntei, embora já soubesse onde isso ia dar. Baxter tirou um arquivo da pasta de couro ao lado da cadeira. Mãe, Rosman e eu estamos pensando no seu futuro há muito tempo, começou ele. Você sabe que a amamos e queremos o melhor para você. Claro que permaneci calmo, embora meu coração começasse a bater mais rápido. A casa em que você mora está se tornando um fardo para você, continuou ele. É muito grande, exige muita manutenção. Exige manutenção constante, e há o gasto constante com impostos prediais, seguros e contas de serviços públicos. Eu consigo lidar com isso, respondi. Tenho dinheiro suficiente. Mas quanto tempo isso vai durar? Interveio Rosman. Os preços estão subindo. Os serviços médicos estão ficando mais caros. E se você ficar doente e precisar de um tratamento caro? Tenho um bom seguro, tentei dizer calmamente, embora meu interior fervesse de ressentimento. E tenho economizado para os dias difíceis a vida toda. Mãe, Baxter colocou a mão no arquivo. Temos uma solução que a manterá segura e confortável pelo resto da vida. Ele abriu a pasta e tirou várias folhas impressas em papel caro com marca d'água. Esta é a escritura do fundo, explicou ele. Você morará nela, mas nós cuidaremos de toda a manutenção e das questões financeiras. Em troca, depois que você, quando você se for, a casa passará para nós para garantir o futuro de Avery e Piper. Peguei os papéis e comecei a ler atentamente. Uma rápida olhada foi suficiente para entender a essência. Não se tratava de um fundo de gestão, mas de uma transferência direta de propriedade para Baxter e Rosman, com a condição de que eu pudesse permanecer na casa até morrer. Os novos proprietários tomariam todas as decisões sobre reparos, reformas e até mesmo decoração de interiores. Não é um fundo fiduciário, eu disse, deixando os papéis de lado. É uma escritura de doação com usufruto vitalício. Basicamente, estou te dando a casa agora mesmo. Baxter corou levemente. Tecnicamente, sim, mas é para o seu próprio bem. Podemos cuidar melhor da casa se ela for oficialmente nossa. O que te impede de me ajudar com a casa agora? Perguntei. Você não precisa mudar de proprietário para isso. Yvonne, Rosman se inclinou sobre a mesa na minha direção. Vamos ser sinceros. Você está ficando mais velho. Sua memória não é mais a mesma. E se você esquecer de pagar o seguro ou o IPTU? E se você tomar uma decisão ruim de reforma e desperdiçar dinheiro? Minha memória está perfeita, respondi friamente. E se algum dia eu sentir que não consigo administrar meu imóvel, contratarei um administrador profissional, não familiares. O rosto de Baxter mudou.
A máscara de filho carinhoso começou a cair. Mãe, você não entende a gravidade da situação, sua voz tornou-se mais áspera. Rosman e eu dedicamos muito tempo e esforço preparando este tratado. É realmente do seu interesse. É do meu interesse continuar dona da minha própria casa. Fechei a pasta e a empurrei para longe de mim. Não vou assiná-la. Rosman mudou de tática, com a voz melíflua. Ivone, pense nos seus netos. Você quer que eles sejam sustentados, não é? Esta casa é uma parte significativa da herança deles. Já cuidei dos netos no meu testamento, respondi. Eles receberão a sua parte quando chegar a hora, mas não antes. Baxter se endireitou bruscamente. Havia um brilho frio em seus olhos que me lembrou do meu sogro em seus piores dias. Mãe, eu não queria dizer isso, mas você não está nos deixando escolha, ele baixou a voz para um sussurro ameaçador. Tenho um relatório preliminar do Dr. Richardson. Ele acha que você está nos estágios iniciais de demência. Se você não assinar esses papéis voluntariamente, podemos iniciar o processo de declará-la incompetente. Senti o sangue sumir do meu rosto. Era isso. O telefonema do Dr. Richardson não foi acidental. Baxter já tinha começado a preparar o cenário. Isso é ridículo, eu disse, tentando manter a voz firme. Qualquer médico independente atestará minha sanidade. Talvez, Baxter deu de ombros, mas o processo levará tempo. Haverá audiências, exames, depoimentos. Pense no estresse que isso causaria na sua idade. Esse tipo de estresse poderia comprometer seriamente a sua saúde. Você está me ameaçando? Eu não conseguia acreditar que meu próprio filho faria uma coisa dessas. Estou te oferecendo uma saída fácil, ele empurrou a pasta para mim. Assine e podemos esquecer essa conversa. Tudo fica em família. Olhei para Rosman. Ela evitava meu olhar, encarando sua taça de vinho inacabada. E se eu recusar? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Então Baxter recostou-se na cadeira. Teremos que recorrer aos tribunais, e receio que nosso relacionamento sofra muito. Você não poderá ver Avery e Piper. Não podemos deixá-lo sair com uma avó que, não entende bem a realidade. Você está usando seus próprios filhos como armas, não consegui esconder o desgosto na minha voz. Estou protegendo minha família, ele me cortou, inclusive você, mesmo que você não perceba. Senti a raiva crescendo dentro de mim, uma raiva profunda e ardente. Mas com ela veio uma clareza de pensamento surpreendente. De repente, vi a situação em toda a sua feiura. Meu filho, meu único filho, havia se transformado em um homem ganancioso e mesquinho, disposto a chantagear a própria mãe por imóveis. Baxter, eu disse calmamente, não vou assinar esses papéis. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Mãe, o tom dele tornou-se ameaçador. Pense de novo. Você ficará privada da sua família, sem visitas dos netos, sem férias juntos, sem apoio em momentos de necessidade. Quase ri. Família? A mesma família que está tentando tirar minha casa agora mesmo? A mesma que está ameaçando me declarar louca se eu não obedecer? Não é uma família, Baxter. É uma organização criminosa. Ivone, Rosman finalmente falou, com a voz trêmula de tensão. Não tire conclusões precipitadas. Estamos todos nervosos, dizendo coisas que não queremos dizer. Acho que é exatamente isso que o Baxter quer dizer, eu disse, olhando meu filho nos olhos. Ele sempre foi teimoso e determinado, mas costumava ver outras qualidades nele. Honestidade, justiça, preocupação com o próximo. Para onde foram, filho? Baxter corou, mas não desviou o olhar. Você está vivendo no passado, mãe, disse ele. O mundo mudou. Você não pode deixar o sentimentalismo atrapalhar as soluções práticas. Chantagear a própria mãe é uma solução prática? Balancei a cabeça negativamente. Seu pai teria ficado decepcionado. Foi um golpe baixo, e eu sabia disso. Baxter sempre idolatrara o pai, mesmo quando se rebelara contra ele na adolescência. A menção à decepção de Fielding acertou em cheio. Não ouse me dizer o que meu pai pensaria, Baxter bateu com o punho na mesa, fazendo os pratos quicarem. Você não tem o direito.
Fui esposa dele por 42 anos, disse baixinho. Eu o conhecia melhor do que ninguém e sei o que ele teria dito ao ver o filho e a nora tentando tirar a casa de uma senhora idosa. Rosma interveio, tentando aliviar o clima. Vamos todos nos acalmar. Talvez hoje não seja o melhor dia para esse tipo de decisão. Yvonne, leve os documentos para casa. Estude-os em paz. Podemos retomar essa conversa em uma semana. Mas Baxter não recuou. Não, ele empurrou a pasta para mim. Decida agora, mãe. Assine, ou você perderá sua família. Sua voz se transformou em um grito, chamando a atenção do garçom, que espiou o escritório para ver se estava tudo bem. Rosman lhe deu um sorriso forçado e garantiu que estava tudo bem, apenas uma conversa em família. Assim que a porta se fechou, peguei minha bolsa e me levantei. Não vou assinar esses papéis, disse com firmeza. E não pense que ameaças vão me fazer mudar de ideia. Já vi coisas piores na minha vida do que a raiva de um homem mimado. Você vai se arrepender, Baxter também se levantou. Juro que vai. Já sou, eu disse, por não ter visto no que você estava se tornando, por não ter incutido em você os valores que seu pai tanto prezava. A culpa é minha, e tenho que conviver com isso. Virei-me para ir embora, mas Rosma agarrou meu braço. Yvonne, por favor, não vá assim, disse ela, com pânico nos olhos. Podemos discutir isso com calma. Não há mais nada a discutir, soltei a mão dela. Diga a Avery e Piper que a vovó as ama, se você deixar que elas ouçam. Saí do escritório de cabeça erguida, mesmo tremendo por dentro devido ao choque da experiência. O restaurante estava lotado, mas ninguém prestou atenção à idosa que acabará de perder a família. Estava chovendo lá fora. Eu não tinha trazido guarda-chuva, contando com Baxter para me dar uma carona para casa. Agora eu tinha que chamar um táxi e esperar sob a viseira do restaurante, tentando não chorar em público. Quando o táxi finalmente chegou, dei o endereço e me recostei no banco, sentindo-me incrivelmente cansada. O motorista, um rapaz de dreadlocks, me lançou um olhar preocupado pelo retrovisor. Está tudo bem, senhora? Perguntou. A senhora parece chateada. Problemas familiares? Respondi sucintamente. Não é nada. Em casa, a primeira coisa que fiz foi ligar para Pearl. Ela ouviu sem interromper minha história sobre o jantar fracassado e então começou a criticar Baxter e Rosma de tal forma que sorri, apesar da dor no coração. Venha para minha casa, sugeriu Pearl, depois de desabafar. Não fique sozinha esta noite. Obrigada, mas preciso estar na minha própria casa, respondi. Para sentir suas paredes, sua proteção. Foi por isso que lutei hoje. Eu entendo, disse Pearl após uma pausa. Mas se mudar de ideia, me ligue a qualquer hora. Eu vou te buscar, mesmo que sejam 3 da manhã. Depois de conversar com Pearl, andei lentamente pela casa, tocando objetos familiares como se os estivesse cumprimentando. No escritório do meu marido, parei em frente ao seu retrato. O que eu vou fazer, querida? Perguntei em voz alta. Como vou lutar contra o meu próprio filho? Fui até a mesa dele e abri uma gaveta secreta. Os documentos do apartamento veneziano estavam onde eu os havia deixado. As informações da conta na Suíça estavam guardadas em segurança em outro lugar. Eram meus trunfos, que Baxter e Rosman nem sabiam que existiam. Sentei-me à minha mesa, peguei um bloco de notas e uma caneta. Era a hora de planejar um contra-ataque. Baxter achou que me tinha encurralado, mas não conhecia todos os meus recursos. Eu não sabia que o pai dele havia previsto essa situação e me preparado para ela. O primeiro item da minha lista era consultar um advogado. Eu precisava garantir que toda a minha papelada estivesse em ordem e que nenhuma maquinação do Baxter pudesse me tirar o controle dos meus bens. O segundo item era uma consulta com um médico independente para avaliar meu estado cognitivo. Eu precisava de um relatório oficial que refutasse as insinuações de demência incipiente. A terceira foi uma revisão e possivelmente uma reemissão de todos os instrumentos financeiros associados aos meus ativos no exterior. E, por fim, e mais importante, eu precisava decidir como usar minha vantagem financeira. Simplesmente me defender não era suficiente. Eu precisava mostrar a Baxter e Rosman que eu não era uma vítima indefesa, mas um adversário digno.
Comecei a manhã seguinte ao jantar desastroso com um telefonema para Lawrence Jenkins, nosso advogado de família. Fielding e eu o conhecíamos há mais de 30 anos. Ele nos ajudou na compra da nossa casa em Neapville e redigiu todos os documentos importantes, incluindo o testamento de Fielding. Agora com mais de 70 anos, Lawrence ainda atuava, embora de forma limitada, cuidando apenas dos negócios de clientes de longa data. Lawrence, preciso de uma consulta urgente, disse-eu assim que ele atendeu o telefone. É sobre a tentativa do Baxter de tomar conta da minha casa. Houve uma pausa e depois um suspiro pesado. Yvonne, eu estava com medo de que chegasse a esse ponto. Quando você pode vir ao escritório? Em 1 hora, se for conveniente para você. Eu esperarei por você, ele respondeu brevemente. O escritório de Lawrence ficava em um antigo prédio de tijolos vermelhos no centro de Neapville. Painéis de carvalho, cadeiras de couro e enormes estantes com livros jurídicos criavam uma atmosfera de confiabilidade e tradição. Sempre me senti protegida ali. Diga-me, disse Lawrence enquanto nos acomodávamos em seu escritório com xícaras de chá. Ele ouviu atentamente a história do ultimato do restaurante sem interromper, fazendo anotações ocasionais em seu caderno. Então, eles estão ameaçando declará-la incompetente, disse ele, pensativo, quando terminei. É sério, Yvonne. Mas não tanto quanto eles pensam. Explique, perguntei. Veja bem, declarar uma pessoa incompetente é um processo longo e complicado. Você precisa de provas médicas sólidas, pareceres de vários especialistas e depoimentos de testemunhas. Considerando que você está obviamente em sã consciência e com plena memória, as chances dela são mínimas. Mas Baxter mencionou algum tipo de relatório do Dr. Richardson, que você nem visitou. Lawrence sorriu. Qualquer tribunal rejeitaria tal parecer por considerá-lo pouco confiável, mas vamos nos precaver. Vou providenciar para que você consulte a doutora Eleanor Price. Ela é uma renomada gerontologista e neurologista, especializada em comprometimento cognitivo em idosos. O parecer dela será um forte argumento a seu favor. Assenti, aliviada por termos um plano de ação concreto. E quanto à escritura da casa? Será que o Baxter não conseguiria me enganar e conseguir a escritura? Não se estivermos vigilantes, Lawrence tirou uma pasta com meu nome da gaveta da mesa. Examinei toda a papelada. A casa está apenas em seu nome. E depois que Fielding morreu, você se tornou o único proprietário. Sem ônus, sem coproprietários. Baxter não tem direitos legais sobre a propriedade. E se ele conseguir que eu seja declarado incompetente? Essa era a pergunta que não parava de me incomodar. Então ele teria que conseguir uma tutela, Lawrence coçou o queixo. Mas podemos evitar esse cenário. Sugiro que elaboremos uma diretiva antecipada de vontade em caso de incapacidade. Nela, você especificará quem você gostaria que fosse seu tutor se, teoricamente falando, você ficar incapacitado. E quem eu deveria nomear, pensei. Pérola. Pearl seria uma excelente escolha, Lawrence assentiu. Mas há outras opções. Você poderia nomear um tutor profissional, um advogado ou um consultor financeiro que agiria exclusivamente em seus melhores interesses. Ou você poderia criar um fundo especial para administrar seu patrimônio de acordo com regras pré-determinadas. Discutimos todas as opções e, por fim, decidimos nomear Pearl como minha possível tutora, com o administrador do escritório de advocacia de Lawrence como reserva. Agora, vamos falar sobre seus ativos no exterior. Lawrence baixou a voz, mesmo estando sozinhos no escritório. Fielding me contou sobre os apartamentos venezianos e a conta na Suíça. Baxter sabe sobre eles? Acho que ele suspeita de alguma coisa, respondi. Rosman viu uma carta do banco veneziano recentemente, e eles mencionaram planos para uma viagem à Itália, que supostamente não podem pagar devido a dificuldades financeiras. Precisamos verificar a condição desses ativos e talvez protegê-los ainda mais. Lawrence fez outra anotação. Tenho um colega em Zurique especializado em direito internacional de propriedade. Entrarei em contato com ele ainda hoje. Na manhã seguinte, fui consultar a doutora Eleanor Price. Sua clínica ficava em um moderno centro médico nos arredores de Neapville. A médica era uma mulher enérgica, na casa dos 50 anos, com cabelos curtos e grisalhos e um olhar aguçado. Senhora Holloway apertou minha mão com firmeza.
Lawrence me contou sobre a sua situação. É uma situação bastante desagradável, mas tentaremos ajudar. O exame foi completo e durou quase 3 horas. O Dr. Price testou minha memória, atenção, raciocínio lógico e orientação espacial. Fiz vários testes, respondi a perguntas e resolvi quebra-cabeças. A senhora está em ótima forma, Sra. Holloway, disse o Dr. Price quando terminamos. Sua função cognitiva está normal para a sua idade e, em alguns aspectos, até melhor. Não vejo sinais de demência ou outras doenças neurodegenerativas. Você pode dar uma opinião oficial? Perguntei. Claro, ela assentiu. Vou preparar um relatório detalhado com os resultados de todos os testes e meu parecer profissional. Estará pronto em 2 dias. Este documento terá peso no tribunal, se chegar a esse ponto. Agradeci à médica e estava prestes a sair quando ela me interrompeu. Sra. Holloway, entendo que a situação do seu filho é muito estressante. O estresse pode afetar sua saúde, especialmente na sua idade. Por favor, cuide-se. Ao voltar para casa, encontrei um envelope da Administração da Previdência Social na minha caixa de correio. Dentro, havia um aviso de que um certo Dr. Richardson havia solicitado acesso aos meus registros médicos em conexão com uma avaliação de saúde para determinar a necessidade de tutela. Já era um movimento de guerra aberta. Baxter agiu rápida e decisivamente, usando todos os meios disponíveis. Liguei imediatamente para Lawrence para informá-lo do novo desenvolvimento. Não entre em pânico, disse-ele depois de me ouvir. Este é o procedimento padrão em um processo de custódia, mas sem o seu consentimento ou uma ordem judicial, o escritório não divulgará esses dados. Prepararei imediatamente uma objeção formal em seu nome. Naquela noite, recebi um telefonema de Dileia Harrington, uma antiga conhecida minha do Clube do Livro. Yvonne, querida, você não vai acreditar no que eu ouvi hoje, começou ela sem preâmbulos. Rose Kingsley anda contando a todos no clube que você tem um sério problema de memória e que Baxter vai ficar com a sua guarda. É verdade? Absolutamente falso, respondi, tentando manter a voz calma, embora meu interior fervesse de indignação. Fiz uma consulta com o melhor neurologista da cidade esta manhã. Não tenho problemas de memória ou cognitivos. Foi o que pensei, exclamou Dileia, contando a Rose. Yvonne Holloway citou parágrafos inteiros de Midlemar semana passada sem um único erro. Que demência! E ela disse que Baxter conta que a mãe dele tem dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, ela nem reconhece os netos. É uma mentira descarada, minha voz tremeu de raiva. Eu sempre reconheço meus netos. Só que agora o Baxter me proíbe de vê-los, a menos que eu lhe dê a casa. Depois de falar com Dileia, o telefone tocou novamente. Desta vez era Perry Jameson, meu jardineiro, que vinha uma vez por semana para cuidar do jardim. Sra. Holloway, ele começou, envergonhado. Desculpe incomodá-la, mas seu filho me ligou hoje. Ele disse que você não precisava mais dos meus serviços e que em breve seria transferida para uma casa de repouso. O quê? Quase gritei. Perry, isso não é verdade. Não vou me mudar para lugar nenhum e ainda preciso da sua ajuda com o jardim. Achei que algo estava errado, disse-lhe com um suspiro de alívio. O Sr. Baxter parecia estranho e me ofereceu um emprego no jardim dele em vez do seu. Por favor, continue vindo como sempre, pedi. E se o Baxter ligar de novo, diga que você só está falando comigo sobre trabalho. À noite, recebi uma resposta do Sr. Bertalucci, de Veneza. Ele confirmou que ambos os apartamentos estavam em perfeitas condições e que as escrituras estavam em ordem. Além disso, disse ter recebido recentemente uma consulta do Sr. Holloway, que estava perguntando sobre a situação do imóvel, alegando ser meu filho e potencial herdeiro. Não forneci nenhuma informação, Sr. Holloway, conforme solicitado em nossos acordos anteriores, escreveu Bertalucci. Mas devo avisá-la de que este cavalheiro foi muito persistente e mencionou a possibilidade de uma ação judicial. Então, Baxter realmente sabia sobre os apartamentos venezianos e estava ativamente tentando obter informações sobre eles. Isso confirmou meus piores temores. Ele não estava interessado apenas na minha casa em Neapville, mas em todo o meu patrimônio. Antes de dormir, verifiquei a porta da frente, as janelas e o sistema de alarme. Depois dos acontecimentos de hoje, me senti literalmente sitiado.
Enquanto eu estava deitado na cama, tentando dormir, o telefone tocou novamente. O nome do Baxter apareceu na tela. Hesitei, mas decidi atender. Era melhor saber o que ele estava fazendo. Mãe, a voz dele soou inesperadamente conciliadora. Quero me desculpar pelo que aconteceu no restaurante. Rosman e eu pressionamos você demais. Foi errado. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Baxter nunca se desculpava por nada. Sugiro que recomecemos, continuou ele. Vamos nos encontrar amanhã. Só você e eu. Conversaremos com calma, sem papéis ou ultimatos. Sobre o que você quer conversar, Baxter? Perguntei sem rodeios. Sobre o futuro, mãe. Como podemos nos ajudar? Ele fez uma pausa. Eu sei sobre Veneza, mãe. E sobre a conta na Suíça. Aqui está. Cartas na mesa. O que exatamente você sabe? Minha voz soou calma, embora meu coração estivesse batendo loucamente. Chega, respondeu ele evasivamente. Chega para saber que você não é a velha indefesa que finge ser. Você tem qualidades que nunca me contou, seu único filho. Esses ativos são resultado do trabalho e dos investimentos do seu pai e dos meus, eu disse. Fielding e eu decidimos não lhe contar sobre eles por certos motivos. Que motivos? Havia um toque de irritação em sua voz. O quê? Não sou confiável? Sou seu filho. O filho que ameaça a mãe com a perda da família se ela não lhe der a casa, lembrei-o. O filho que espalha boatos sobre minha suposta demência para vizinhos e conhecidos. O filho que tenta cancelar meus serviços de jardineiro. Era como se Fielding tivesse previsto esse comportamento. Houve silêncio do outro lado da linha. Então Baxter falou novamente em um tom diferente, frio e calculista. Escute, mãe, podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Proponho um acordo. Você me dá a casa e, em troca, eu ajudo você a administrar os apartamentos venezianos. Meus contatos no mundo financeiro podem ser úteis e, claro, você poderá rever seus netos. E se eu recusar? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Então terei que ser mais enfático, sua voz tornou-se dura. Tenho contatos na Receita Federal. Perguntas sobre ativos estrangeiros e sua declaração podem causar muitos problemas. Mãe, você está me ameaçando com uma auditoria fiscal? Eu não conseguia acreditar que estava ouvindo isso do meu próprio filho. Estou lhe oferecendo uma saída que é boa para nós dois, respondeu ele. Pense nisso. Ligo amanhã para saber sua decisão. Ele desligou, e eu fiquei sentado no escuro, abalado até a medula. Ameaças, manipulação, chantagem. Meu próprio filho havia se rebaixado a tais métodos. Fielding estava certo em insistir no sigilo de nossos ativos no exterior. Ele viu algo em Baxter que eu não queria ver. Ganância sem limites e uma disposição para ir a extremos para atingir seus objetivos. Liguei para o número do Lawrence, mesmo sendo tarde. Desculpe incomodá-lo, disse eu quando ele atendeu. Mas a situação piorou. O Baxter sabe sobre Veneza e a conta na Suíça e está ameaçando fazer uma auditoria fiscal se eu não lhe entregar a casa. Que canalha, murmurou Lawrence. Não se preocupe, Yvonne. Todos os impostos sobre os ativos no exterior foram pagos em dia, todas as declarações foram entregues. Fielding era muito meticuloso nessas questões. Estamos a salvo de uma auditoria fiscal. Fiquei aliviado, mas minha ansiedade não havia desaparecido completamente. O que eu faço, Lawrence? Ele não para. Hoje são ameaças de auditoria fiscal. Amanhã será outra coisa. É hora de partir para a ofensiva, disse o advogado com firmeza. Amanhã, vamos apresentar uma objeção formal ao pedido do Dr. Richardson, anexando o relatório do Dr. Price assim que estiver pronto e entrando com uma moção de liminar para impedir Baxter de interferir em seus negócios e disseminar informações difamatórias. É hora de mostrar a ele que você não é uma vítima indefesa. Você tem razão, concordei após uma pausa. É hora de parar de ficar na defensiva. É hora de agir com decisão. A decisão me ocorreu naquela manhã, enquanto observava os tordos voando em volta da casinha de passarinho no jardim.
Fielding sempre dizia que as melhores soluções lhe vinham quando observava a natureza. A maneira como os pássaros constroem ninhos, a maneira como as nuvens mudam de forma, a maneira como o vento balança os galhos das árvores. A natureza tem as respostas para tudo, Yvonne, ele costumava dizer. Você só precisa ser capaz de ver. Decidi organizar um jantar para Baxter e Rosman. Um último jantar em família, mas eles não saberiam disso de antemão. Pensando bem, escolhi sexta-feira, dali a 3 dias. Tempo suficiente para deixar tudo pronto, mas não o suficiente para que Baxter tivesse tempo de bolar um novo plano de ataque. Depois de enviar o convite por e-mail, liguei imediatamente para Lawrence. Quero que você tenha todos os meus arquivos de bens prontos até sexta-feira, eu disse. Extratos da conta na Suíça, documentos do apartamento no Venetian, uma avaliação da casa em Neapville. Tudo o que você precisar para revelar completamente minha situação financeira. Tem certeza? Eu podia ouvir a dúvida na voz de Lawrence. Estávamos falando sobre proteger essa informação do Baxter. Decidi apostar nas probabilidades, respondi. Baxter já sabe da existência desses ativos, mas não dos detalhes. Quero usar o elemento surpresa. Mostrar a ele todas as cartas, mas nos meus termos. Tudo bem, Lawrence hesitou. Prepararei os documentos, mas gostaria de comparecer a este jantar, se não se importar. Eu me oponho, disse baixinho. Deveria ser um jantar em família. Só o Baxter, o Rosman e eu. Uma última tentativa de conversa franca antes. Não terminei a frase. Antes de quê, Yvonne? Perguntou Lawrence cautelosamente. Antes de começar um novo capítulo da minha vida, respondi, talvez em outro país. Depois de conversar com Lawrence, entrei em contato com Pearl e contei a ela sobre meu plano. Ela me apoiou como sempre, mas sugeriu uma precaução extra. Estarei por perto durante o jantar, disse ela com firmeza. Não em casa, claro, mas perto o suficiente para te ajudar se algo der errado. Você acha que o Baxter pode ficar agressivo? Perguntei, ansiosa. Acho que um homem que ameaça a própria mãe com uma auditoria fiscal e espalha mentiras sobre a saúde mental dela é capaz de muitas coisas, respondeu Pearl. É melhor prevenir do que remediar. Passei os 2 dias seguintes me preparando. Peguei todos os documentos necessários com Lawrence e pedi comida no restaurante favorito de Baxter. Não queria desperdiçar energia cozinhando para pessoas que me trataram daquele jeito. Preparei uma apresentação do meu patrimônio em uma pasta organizada para cada um dos convidados. Também me reuni com o diretor da Sparks of Genius Charitable Foundation, dedicada a apoiar crianças superdotadas de famílias de baixa renda. Discutimos a possibilidade de criar uma bolsa Fielding Holloway para financiar a educação arquitetônica de adolescentes talentosos. O diretor ficou entusiasmado com a perspectiva de uma doação significativa e me garantiu que todas as formalidades legais seriam resolvidas o mais rápido possível. Na manhã do jantar, recebi um e-mail do Sr. Bertalucci. Ele havia me encontrado uma empresa de limpeza maravilhosa para preparar o apartamento no Venetian para minha chegada e me forneceu os contatos de um advogado especializado em questões de imigração para americanos que se mudavam para a Itália. As coisas estavam indo muito bem. Baxter e Rosman chegaram pontualmente às 19 horas. Uma pontualidade incomum para eles. Pareciam tensos, mas confiantes. Baxter carregava uma pasta de couro que reconheci imediatamente. Os mesmos documentos de transferência de casa que ele tentou me fazer assinar no restaurante. Mãe, ele beijou minha bochecha com um carinho fingido. Você está linda. Yvonne, Rosman me beijou também, deixando um rastro de batom na minha bochecha. Que fragrância maravilhosa. Você cozinhou o dia todo? Não, sorri, apontando para as caixas com o logotipo do Lhatal na mesa da cozinha. Pedi uma entrega no restaurante. Pensei em me presentear hoje. Eles trocaram olhares rápidos. Pedir algo em um restaurante caro não combinava com a ideia que tinham de uma mulher idosa que supostamente estava com dificuldades financeiras. Ótima ideia, Baxter deu um sorriso sem graça. Quanto menos problemas, melhor. Fomos para a sala de jantar, onde eu já tinha posto a mesa para 3. Copos de cristal, talheres, a porcelana mais fina, como se fosse para uma ocasião especial. Vinho, ofereci, mostrando uma garrafa de um caro Barolo italiano.
Com prazer, respondeu Baxter, claramente confuso com meu clima festivo. Temos uma ocasião especial? Uma ocasião muito especial. Sorri, servindo o vinho nas taças. Hoje era o dia em que tudo se encaixaria. Durante o primeiro curso, falamos sobre o clima, os últimos filmes, o mercado de ações, tudo, menos as coisas que realmente importavam para cada um de nós. Baxter olhou nervosamente para sua pasta, que colocou ao lado dele. Rosman bebeu seu vinho mais rápido que o normal. Quando o prato principal foi servido, filé mignon com molho de trufas, Baxter decidiu ir direto ao ponto. Mãe, começou ele, deixando o garfo de lado, que bom que você nos convidou. Isso mostra que você está pronta para um diálogo construtivo. Com certeza, assenti, continuando a comer com visível prazer. Tenho pensado muito sobre nossa última conversa, sobre o que você disse sobre Veneza e a conta suíça. Baxter ficou tenso. E a que conclusões você chegou? Está na hora de esclarecer as coisas, sequei os lábios com o guardanapo. Mas vamos terminar o jantar. Serviremos a sobremesa e teremos uma conversa franca. Esse adiamento claramente irritou Baxter, mas ele se conteve. Rosman tentou preencher a pausa constrangedora com histórias sobre a última exposição de sua galeria, os sucessos escolares de seus filhos, seus planos para as férias de verão. Assenti educadamente, fiz perguntas e continuei a conversa como se não houvesse conflito entre nós. Finalmente, quando a sobremesa, tiramisu e expresso, foi servida, recostei-me na cadeira e olhei para meu filho e minha nora. Então, comecei, você mencionou que sabia sobre meu apartamento em Veneza e minha conta na Suíça e insinuou que teria problemas com a Receita Federal se eu não concordasse em lhe dar a casa. Não é mesmo? Baxter claramente não esperava tamanha franqueza. Ele engasgou com o café e tossiu. Rosman lançou-lhe um olhar preocupado. Sim, eu só queria dizer que poderíamos encontrar uma solução mutuamente benéfica, ele murmurou, limpando os lábios com um guardanapo. Ajudem-se uns aos outros. Ah, concordo plenamente, sorri e estendi a mão para a mesa lateral onde estavam as pastas preparadas. Então, decidi revelar completamente minha situação financeira para que não houvesse mal-entendidos entre nós. Entreguei a cada um deles uma pasta de arquivo. Baxter abriu a sua com um interesse ávido mal disfarçado. Rosman fez o mesmo, embora com mais moderação. Como você pode ver, continuei calmamente, tenho 2 imóveis em Veneza. Um no bairro de Dorsoduro é um apartamento de 2 cômodos com vista para o canal, comprado em 1993. O segundo em Canaregil, um apartamento de 3 quartos, comprado em 1998. O valor total dos 2 imóveis hoje é de cerca de 3 milhões de euros. Os olhos de Rosman se arregalaram quando ela virou a página e viu fotos de elegantes interiores venezianos. Na próxima página, você encontrará a conta suíça, apontei para os documentos. Como você pode ver, há 7 milhões de dólares nisso. Todos os impostos pagos, todas as declarações entregues em dia. Não há problemas com a Receita Federal, e não pode haver. Baxter engoliu em seco, com os olhos fixos nos números no papel. E isso não é tudo, continuei com indiferença. Na última página, você encontrará uma estimativa do valor desta casa, 2.100.000 dólares, a preços de hoje. Nada mal para o fardo de uma velha, não é? Mãe, Baxter finalmente recuperou a voz, eu não entendo. Por que você escondeu isso da gente? Nós poderíamos ter... O quê? Interrompi. Ajude-me a gastar o dinheiro, a cuidar do meu bem-estar ou talvez começar a espalhar rumores sobre a minha demência ainda mais cedo para ganhar o controle dos meus bens. Nós nunca Rosman começou, mas eu a interrompi com a mão levantada. Por favor, vamos acabar com as mentiras hoje, eu disse firmemente. Vocês dois sabem exatamente o que andam fazendo, intimidação, manipulação, chantagem, tudo para tomar posse da minha propriedade. Vocês até usaram seus próprios filhos como alavanca, proibindo-os de ver a avó. Baxter corou. Estávamos agindo no seu melhor interesse. Você simplesmente não entende. Não, você não entende, olhei-o diretamente nos olhos. Seu pai previu isso, Baxter. Ele viu algo em você que eu não queria ver, ganância, egoísmo, uma disposição de trair até mesmo as pessoas mais próximas por dinheiro. É por isso que ele e eu decidimos esconder nossos bens no exterior de você.
Meu pai nunca ele hesitou, chocado com minhas palavras. Seu pai amava você, mas ele não era cego às suas deficiências, eu disse mais suavemente. Ele esperava que você superasse tudo isso, que se tornasse um homem de princípios e honra como ele. Infelizmente, isso não aconteceu. Houve um silêncio pesado na sala. Rosma mexeu nervosamente no guardanapo, evitando meu olhar. Baxter olhava os documentos com uma expressão que era uma mistura de ganância, vergonha e raiva. E agora, ele finalmente perguntou com a voz rouca: Por que você nos mostrou tudo isso? Para zombar de você? Para fazer você perceber a magnitude do seu erro, eu disse calmamente. E para anunciar minha decisão, estou vendendo a casa em Neapville. O quê? Baxter pulou para cima e para baixo. Para quem? Não importa mais para você, dei de ombros. Porque os lucros serão destinados à Fundação Educacional Fielding Law vai para apoiar crianças talentosas de famílias de baixa renda que desejam estudar arquitetura. Você não pode fazer isso, exclamou Rosman. Esta casa faz parte da herança dos seus netos. Eu posso e farei isso, olhei para ela friamente. Quanto aos netos, eles herdarão quando eu tiver 80 anos ou quando eu morrer, se eu morrer primeiro. Essa é a condição do fundo que criei ontem. O dinheiro será usado exclusivamente para a educação deles e para a entrada de uma casa. Nem você nem Baxter terão acesso a ele. Você está nos deserdando, a voz de Baxter tremeu de raiva. Não, balancei a cabeça. Estou protegendo a herança dos meus netos de pais dispostos a usar os próprios filhos como armas em um conflito familiar. E estou protegendo minha propriedade de pessoas que tentaram roubá-la por meio de fraude e manipulação. Fiz uma pausa, tomei um gole de vinho e continuei. Em uma semana, vou para Veneza definitivamente. A casa estará à venda em 3 dias. Você tem tempo para comprar qualquer herança de família ou recordação que queira guardar. Depois disso, não quero você na minha casa. Você não pode simplesmente ir embora, murmurou Baxter, claramente abalado com o acontecimento. Eu posso e farei isso, repeti. Em Veneza, terei um lindo apartamento com vista para o canal, 7 milhões de dólares na minha conta e me livrarei de relacionamentos tóxicos. Eu diria que essa é uma ótima perspectiva para uma mulher da minha idade. Rosman de repente começou a chorar. E as crianças? Você vai simplesmente deixá-las? Elas te amam. Eu também os amo, eu disse suavemente. E manterei contato regular por vídeo com eles. Quando forem maiores, vou convidá-los para passar férias em Veneza, sem você, é claro. É só vingança, disse Baxter. Não, balancei a cabeça. É autodefesa e uma lição para ambos. Você não pode construir sua felicidade sobre a infelicidade dos outros, mesmo que sejam seus pais. Cedo ou tarde, isso vai sair pela culatra. Baxter pulou e derrubou sua cadeira. Você vai se arrepender. Vou contestar sua decisão na justiça. Vou provar que você é incompetente. Experimente, sorri sem sombra de medo. Tem um relatório da doutora Eleanor Price, a principal gerontologista e neurologista da cidade, de que minhas funções cognitivas estão perfeitamente bem. Tenho depoimentos de vizinhos e conhecidos de que você espalhou informações falsas sobre minha saúde mental. E tenho uma gravação da nossa conversa telefônica em que você me ameaça com uma auditoria fiscal se eu não lhe entregar a casa. De que lado você acha que o tribunal vai ficar? Baxter empalideceu. Rosma agarrou seu braço. Vamos, querida. Precisamos pensar bem nisso. Eles estavam prestes a sair, mas eu os parei na porta. Ah, sim, quase me esqueci. Pode jogar fora a escritura da casa. Não vai precisar mais dela. Quando a porta se fechou atrás deles, senti uma estranha leveza. Foi como se um peso enorme que eu carregava há anos tivesse desaparecido de repente. Eu sabia que Baxter e Rosman não desistiriam tão facilmente, que haveria mais tentativas de contestar minha decisão, talvez até processos judiciais. Mas agora eu tinha um plano. Eu tinha provas da má-fé deles e estava determinado a defender a mim mesmo e minha independência. Liguei para Pearl, que estava esperando em seu carro ali perto. Tudo correu conforme o planejado, eu disse. Você pode entrar agora. Baxter e Rosman já tinham ido embora.
Quando Pearl chegou, abrimos uma segunda garrafa de vinho e nos acomodamos na sala de estar. Contei a ela em detalhes sobre a reação de Baxter e Rosma à minha notícia. Ah, como eu queria ter visto os rostos deles, Pearl riu, imaginando a cena. Principalmente quando você mostrou a eles o extrato bancário suíço. Eles ficaram chocados, sorri, lembrando. Principalmente a Rosma. Ela deve ter pensado que era uma pequena economia, não milhões. E agora? Perguntou Pearl mais séria. Você realmente vai embora em uma semana? Sim, eu assenti. As passagens já estão compradas. O senhor Bertolucci vai marcar uma reunião com o advogado de imigração assim que eu chegar. Deixarei a maioria das minhas coisas aqui. O corretor vai vendê-las junto com a casa. Levarei apenas o essencial e as recordações. Sentirei sua falta, Pearl pegou minha mão. 50 anos de amizade e, de repente, você está em outro continente. A tecnologia moderna faz maravilhas, apertei a mão dela em resposta. Conversaremos por videoconferência toda semana, e você definitivamente deveria vir me visitar. Veneza é linda na primavera. Conversamos até tarde da noite, relembrando o passado e discutindo o futuro. Pearl passou a noite. A casa tinha muitos quartos de hóspedes, e nenhum de nós queria ficar sozinho depois de uma noite tão emocionalmente intensa. De manhã, acordei com uma sensação de novidade e liberdade. Os pássaros cantavam do lado de fora da janela, e o sol lançava uma luz dourada sobre o quarto. Pensei em Fielding. O que ele diria sobre minha decisão? Ele provavelmente aprovaria. Ele sempre apreciou coragem e determinação. A vida é curta demais para comprometer sua consciência, Yvonne, ele costumava dizer. A semana seguinte foi movimentada. Conheci um corretor imobiliário, assinei um contrato para vender a casa, selecionei as coisas que levaria para Veneza e entrei em contato com a instituição de caridade Sparks of Genius para fazer uma doação. Lawrence ajudou com o lado jurídico de todas as transações, garantindo que Baxter não pudesse contestar nenhuma das minhas decisões. Baxter ligou várias vezes, primeiro com ameaças, depois com tentativas de reconciliação e, finalmente, com ofertas de acordo. Fui educado, mas inflexível, sem concessões, apenas limites claros e um fim completo ao relacionamento tóxico. No dia em que fui embora, andei pela casa uma última vez, dizendo adeus a cada cômodo, a cada canto que guardava lembranças de anos felizes com Fielding. Foi um pouco triste deixar o lugar onde passei a maior parte da minha vida. Mas essa tristeza se misturava à emocionante expectativa de um novo capítulo. Pearl me levou até o aeroporto. Nós nos abraçamos em despedida, ambos com lágrimas nos olhos. Seja feliz, ela sussurrou para mim. Você merece depois de tudo que passou. Obrigada por tudo, respondi, pelo seu apoio, pela sua amizade, por estar sempre presente para mim. Quando o avião deixou o solo, senti o último fio que me prendia ao passado se romper. À frente estava Veneza, a cidade dos canais e pontes, a cidade da arte e da beleza, a cidade que Fielding e eu tanto amávamos. Agora seria meu novo lar. O senhor Bertolucci me encontrou no aeroporto Marco Polo e me acompanhou de táxi aquático até meu apartamento em Dorsoduro. Enquanto o barco deslizava pelo grande canal, passando por palácios majestosos e igrejas antigas, eu podia sentir o peso dos últimos meses desaparecendo lentamente. Veneza estava me recebendo em seus braços, prometendo paz e novas possibilidades. O apartamento era exatamente como eu me lembrava, quartos elegantes com tetos altos, móveis antigos, janelas com vista para o canal tranquilo. O senhor Bertolucci havia cuidado de tudo, flores frescas em vasos, uma garrafa de prosecco na geladeira, lençóis limpos na cama, tudo pronto para uma nova vida começar. À noite, sentei-me perto da janela, observando os últimos raios de sol colorindo a água do canal em tons dourados. Em minhas mãos, eu segurava a fotografia de Fielding, a única coisa que eu havia colocado em um lugar de destaque quando cheguei. Aqui estou, querido, disse baixinho, olhando para o seu rosto sorridente, começando um novo capítulo. Sem Baxter, sem toxicidade, sem manipulação. Só eu, você no meu coração e esta linda cidade. Acho que você aprovaria. Naquele momento, senti uma estranha calma e confiança. Era como se Fielding realmente estivesse lá para apoiar minha decisão. Eu sabia que ainda havia muitos desafios pela frente,
adaptação a um novo país, aprender o idioma, construir uma nova rede social. Mas eu também sabia que tinha força, recursos e determinação para superar todos os obstáculos. Amanhã seria o início de um novo dia, uma nova vida, e eu estava pronto para essa aventura. Aos 68 anos, com um apartamento veneziano, uma conta na Suíça e livre de relacionamentos tóxicos, nada mal para uma senhora idosa que era considerada indefesa e esquecida pelos seus.